Amados e queridos, bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com todos. Iniciamos neste momento a escola bíblica dominical. Não da maneira como queríamos que fosse, mas como precisa ser nesses dias. Em virtude do grande avanço do número de pessoas infectadas pela Covid-19, aqui na nossa querida e amada cidade de Pontes Lacerda e também de toda a região, há um novo decreto no qual estão suspensas as atividades públicas da igreja. Não é o que queríamos, não é o que gostaríamos, mas é dessa forma que precisa ser, em virtude do cuidado, manutenção e preservação da vida e da saúde daqueles a quem nós tanto amamos. E eu gostaria de saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor, e eu tenho a certeza de que, mesmo eu estando sozinho aqui no templo, por isso que eu estou sem máscara de proteção facial, pois eu estou só no templo, mas eu tenho certeza que eu não estou sozinho neste momento, pois a igreja do Senhor está reunida no seu lar, aonde quer que esteja neste momento, nesse dia que é o dia do Senhor, adorando, bendizendo e exaltando o nome do nosso Deus. E eu quero convidá-los neste momento, você que nos acompanha, desde já agradecer pelo privilégio de ter você nos acompanhando, pedir que você compartilhe deste link, compartilhe da palavra de Deus. Quero mais uma vez agradecer a oportunidade, a alegria de ter você conosco. Quero convidá-los para iniciarmos a nossa reflexão fazendo uma oração. Eu tenho certeza que você já fez isso nesse dia, você já orou, você já falou com Deus, mas eu gostaria que você mais uma vez se colocasse diante do Senhor em atitude de oração, curvando a sua cabeça, fechando os seus olhos e falando com o Senhor neste momento. Pai, em nome de Jesus, queremos pedir que o Senhor venha, através desta live, da mensagem que será compartilhada nesta live, da Igreja Presbiteriana do Brasil de Pontes Lacerda, que o Senhor venha iluminar os nossos corações, que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha nos dar entendimento da Tua palavra, da Tua vontade, dos Teus preceitos, dos Teus decretos. Desde já nós somos agradecidos ao Senhor por esta ferramenta. Louvo o nome do Senhor pela vida de cada um que está nos acompanhando neste momento, pela disposição da sua igreja, do seu povo, e mesmo com todos os impedimentos, mas estão reunidos neste momento, meditando na palavra do Senhor, fazendo aquilo que é o nosso papel como cristãos, como igreja, como membros do corpo de Cristo. Pai, mais uma vez também rogamos, Pai amado, a bênção do Senhor sobre a nossa cidade, sobre as nossas vidas, ó Pai, neste momento de dificuldade. E é justamente por isso que nós precisamos tanto da Tua palavra, que ela é o nosso verdadeiro alimento, é ela que nos dá o direcionamento, as instruções do Senhor, Pai. Por isso fale conosco nesta manhã, através desta mensagem, pela instrumentalidade deste Teu servo, pecador, que está aqui à frente, mas a palavra do Senhor, ela é uma palavra poderosa, grandiosa, e o Senhor usa os meios, os instrumentos que lhe aprouver usar, pois o Senhor é o Deus soberano sobre todas as coisas, Pai. Nós oramos agradecidos ao Senhor, hoje e sempre, em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, mais uma vez, ressaltar que o fato de eu estar aqui sem máscara de proteção facial é porque eu estou sozinho aqui nas dependências da igreja, fazendo esta live sem ninguém aqui comigo, por isso eu não estou usando a máscara neste momento. Vamos abrir as nossas Bíblias, ou você pode acompanhar aí no seu celular, no seu smartphone, onde você estiver, Salmo de número 46. É um texto muito conhecido, um salmo muito conhecido, mas
eu gostaria de compartilhar algumas verdades, alguns ensinamentos, algumas lições, as quais falam muito ao meu coração, e eu gostaria de compartilhar com os amados neste momento. Salmo de número 46. Salmo de número 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Existem algumas cenas que jamais se apagam de nossas mentes. E existe na minha mente uma cena que eu não esqueço. Praticamente todos os dias eu lembro disso. E especificamente quando eu leio este Salmo de número 46. O ano era de 2007. Morávamos na cidade de Jauru. Meu primeiro campo missionário na congregação de Lucialva, mas eu ainda morava em Jauru, pois estava sendo discipulado pelo reverendo Joirso, que era o pastor na igreja de Jauru, neste período. E o dia marcante foi quando, mais ou menos por volta, entre 10h30 e 11 horas, estávamos na cozinha, Marilene fazendo almoço, Gabriel e Rafaela na escola, e o Ricardinho no seu carrinho, próximo a nós, e de repente nós olhamos para ele, e ele estava convulsionando. Foi a primeira convulsão que ele teve. Nunca tinha convulsionado. Ele tinha cerca de 2 anos. Nunca tinha convulsionado. Tomamos um susto enorme, sem saber o que fazer. E eu saí na porta de casa, e a única maneira que conseguimos para levá-lo até o hospital foi uma moto. Tinha um bar na esquina de casa, e um jovem se prontificou a levar ele e a Marilene de moto, na garupa da moto, para o hospital em Jauru. E imediatamente o pastor chegou em casa também, e antes de irmos para o hospital, eu lembro que ele fez uma oração, e na sua oração ele disse: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Eu já conhecia este salmo, já tinha lido este salmo, já tinha estudado a respeito deste salmo, mas nunca essas palavras foram tão vivas e reais na minha vida quanto naquele momento. Porque naquele momento não tinha mais o que fazer a não ser depositar toda a confiança em Deus. E é justamente isso, o tema deste salmo, confiança. Neste texto, a confiança do salmista se fundamenta na presença do Senhor na cidade, no seu santo templo, na presença do Senhor no meio do seu povo. A ocasião da composição deste salmo aqui nos leva a crer que ocorreu quando o poderoso rei da Assíria, Senaqueribe, ele tentava invadir Jerusalém. E após uma série de atos soberanos do Senhor, no versículo 10,
O salmista reproduz aqui o que Deus estava dizendo para os oponentes do seu povo naquele momento: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Numa tradução um pouco mais literal, nós podemos entender que Deus está dizendo assim: pare de se opor a mim, pare de irritar o meu povo, eu estou acima de tudo pela segurança deles. E por que será que Deus diz isso aqui, irmãos? Porque o rei da Síria, Senaqueribe, poderoso, ele já tinha derrotado muitos povos, e ele estava agora afrontando Deus, e afrontando também o povo de Deus, dizendo: nenhum Deus livrou os outros povos das minhas mãos, derrotei todos, não será o Deus de vocês que fará isso agora. Este era o contexto. E qual foi o final desta história, desta afronta de Senaqueribe ao Deus Todo-Poderoso? Deus envia o seu anjo, mata os chefes, os valentes do poderoso exército de Senaqueribe. E quando este volta para sua terra, humilhado após esta derrota, ele é morto pelos seus próprios filhos. Você pode ler essa história na íntegra no segundo livro de Crônicas, capítulo 32. Você verá essa história na íntegra. Mas o que nos chama a atenção aqui no Salmo de número 46 é que nós temos o salmista numa situação de perigo, numa situação de fragilidade diante do poderoso inimigo que ele tinha diante dele, assim como nós estamos hoje, numa situação de perigo, numa situação de fragilidade diante de um poderoso inimigo que nós temos diante de nós, que tem ceifado muitas vidas, que tem feito com que as pessoas precisam ficar reclusas dentro dos seus lares, tem feito com que as pessoas precisam ter um certo distanciamento umas das outras. E este salmo, o salmista expressa a sua confiança no auxílio, na ajuda do Senhor em tempos de calamidade. O mesmo tempo que nós estamos vivendo hoje, tempo de calamidade. E o salmista nos dá aqui, ao fazermos a leitura deste salmo, nós aprendemos aqui alguns motivos para confiarmos em Deus em tempos de calamidade. E o primeiro motivo que nós aprendemos aqui neste texto, para confiarmos em Deus em tempos de calamidade. Por que nós precisamos confiar em Deus em tempos de calamidade? Em primeiro lugar, Deus é o refúgio do seu povo. Deus é o nosso refúgio. E o salmista afirma isso por 3 vezes, meus queridos. No Salmo 1, quando ele diz, aliás, no versículo 1 aqui do Salmo 46, no verso 1, ele diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. No verso 7, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. No verso 11, ele também reforça essa ideia: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nós observamos aqui por 3 vezes o salmista afirmando esta ideia, de que Deus é o refúgio do seu povo. Nele nós podemos nos refugiar, nele nós temos abrigo, nele nós temos segurança, nele nós temos esperança, nele nós temos condições de vencermos ou vivermos em meio a esta calamidade dos nossos dias. No verso 1, ele diz que Deus é uma fortaleza indestrutível, que protege seu povo contra os assaltos dos inimigos. Para falar disso, o salmista usa de uma imagem muito comum naquela época, porque fortalezas eram construídas para que o povo ficasse protegido do seu inimigo. Então Deus é justamente isso, é essa imagem que ele traz de Deus. Dentro da fortaleza nós estamos refugiados, e Deus é o nosso refúgio, porque Ele é a nossa proteção. Nos versos 7 e 11, o salmista diz que
o nome do Senhor dos Exércitos, quando se refere a Deus como o Senhor dos Exércitos, este nome nos transmite a ideia de que Deus é o comandante dos exércitos celestiais do céu e também de Israel. E esse título revela a soberania e a onipotência de Deus. Portanto, a mensagem que o salmista nos traz aqui, neste primeiro momento, é essa: o Deus Todo-Poderoso, o Senhor e Criador do cosmos, o Senhor e Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, é aquele em quem nós podemos nos refugiar, na certeza de que Ele nos protegerá. No contexto deste salmo, estes versículos querem dizer que Deus era o refúgio e a proteção do povo contra os intentos maléficos do poderoso rei da Assíria, Senaqueribe. E de fato, Deus protegeu o seu povo. De fato, Deus livrou o seu povo das mãos da invasão dos assírios. E aí você pode perguntar: pastor, mas isso aconteceu há tanto tempo passado? Quais as implicações disso para nós hoje, especialmente nesse tempo de pandemia, nesses dias? Queridos, a palavra de Deus nos ensina no Evangelho de Lucas. Nós observamos ali no Evangelho de Lucas, depois você pode ler na sua casa, Lucas capítulo 21, Jesus predisse ali a ocorrência de guerras e epidemias no final dos tempos. Jesus diz assim no Evangelho de Lucas, capítulo 21, verso 11: haverá grandes terremotos, epidemias e fomes em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Mas Jesus disse também, neste mesmo capítulo 21 do Evangelho de Lucas, versículo 18, Jesus disse também: contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. Ou seja, em meio à calamidade, nós aprendemos na palavra de Deus que nossas vidas estão sob os cuidados de Deus. Vivenciamos uma calamidade, vivenciamos um momento difícil, vivenciamos um momento de preocupação, mas ainda assim, em meio a esta situação, em meio a este contexto, em meio a esta realidade, as nossas vidas estão sob os cuidados de Deus. Tudo o que ocorre está sob o controle de Deus. De modo que, até mesmo para cair um fio de cabelo da nossa cabeça, é necessário a permissão de Deus. E no meu caso, Deus foi bem generoso nessa permissão, caiu tudo. Mas o que nos chama a atenção é que aquilo que está ao nosso alcance, nós devemos fazer. Façamos. Vamos tomar os cuidados e as medidas necessárias. O uso de máscara de proteção facial, o cuidado com a higienização, distanciamento social. Sim, vamos fazer o que está ao nosso alcance, mas sabendo que o nosso supremo protetor é Deus. É nele, e tão somente nele, que nós devemos nos refugiar, porque Deus é o nosso refúgio. Na calamidade, confie em Deus, porque Deus é o nosso refúgio. O texto nos ensina uma segunda verdade também. Por que nós devemos confiar em Deus em tempos de calamidade? Segundo lugar, porque Deus está com o seu povo. Claramente, quando nós lemos aqui o Salmo de número 46, nós vamos observar um contraste. Um grande contraste. De um lado, nós vamos observar a agitação e a agressividade dos mares, versos 2 e 3. E de outro lado, nós vamos observar águas tranquilas, verso 4 e 5.
Além disso, no final do verso 5, nós observamos aqui uma promessa, dizendo que jamais será abalada, Deus a ajudará desde antemanhã. O que o salmista está tentando nos dizer aqui, ou o que nós podemos aprender dessas palavras? A agitação e a agressividade das águas não chegarão até o seu povo. Sabe por quê? Porque Deus está com eles para protegê-los. É por causa da presença de Deus, é por causa do domínio e poder de Deus sobre todas as coisas, que as águas ao redor da cidade santa, ao redor da cidade de Deus, estão tranquilas, porque Deus está presente. É por isso que ele repete aqui, o salmista, por 2 vezes, no verso 7 e 11, o Senhor dos exércitos está conosco. Ele está expressando a sua confiança de que Deus protegeria Jerusalém da invasão de Senaqueribe. E de fato Deus fez isso. Deus protegeu Israel e humilhou o poderoso e invencível até aquele momento Senaqueribe. O que isso nos ensina? Quando nós vamos lá no Evangelho de Mateus, capítulo 8, nós somos informados que os discípulos de Jesus entraram em um barco, e este barco, em determinado momento, ele é açoitado por um terrível temporal, por uma terrível tempestade, e Jesus estava dentro do barco. Jesus estava dormindo, e ao ser acordado, o que aconteceu? Você pode acompanhar depois, fazendo essa leitura no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 26 e 27. Quando Jesus é acordado, Jesus diz assim: perguntou-lhes então Jesus: por que sois assim tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Queridos e amados irmãos, tempos de tempestades, tempos de calamidade, tempos de perigo em que a morte nos ronda, como nos dias de hoje, são tempos propícios para nós lembrarmos quem é o Deus a quem nós servimos, e que Ele é um Deus real e presente em nossas vidas. O Deus que nós servimos é o Deus Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. E Ele exerce poder e autoridade sobre aquilo que nós vemos e o que nós não conseguimos enxergar. E Ele é fiel escudo e protetor do seu povo. Deus é soberano. E este Deus soberano é um Deus presente no meio do seu povo. Por isso o salmista diz que Ele é socorro bem presente nas tribulações. Portanto, tomemos os cuidados necessários que nós precisamos tomar, mas precisamos também confiar na proteção que Deus exerce sobre o seu povo nos momentos de calamidade. Deus está com o seu povo. E eu não estou dizendo aqui que pelo fato de Deus estar com o seu povo, nós estamos imunes. Não, nós não estamos imunes. Estamos susceptíveis a acontecer, seja o que for. Mas o grande diferencial é que mesmo que estejamos aí sofrendo num leito de hospital, nós não estamos sozinhos. Deus é conosco. Deus é com seu povo. Deus é contigo. Deus é com a sua casa. Deus é com a sua família. Porque Deus está com o seu povo. E uma terceira verdade que nós aprendemos aqui neste texto: na calamidade, confie em Deus. Qual o motivo? Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas.
O salmista demonstra aqui, no contexto em que eles viviam, iminente invasão de um exército praticamente invisível, mas o salmista demonstra aqui como Deus exerce o controle sobre todas as coisas. Se você ler o verso 6, você vai observar que o salmista está nos ensinando aqui que é Deus quem dissolve a fúria dos poderosos simplesmente com a palavra da sua boca. A palavra de Deus tem poder, porque Deus diz: haja e ouve. Deus criou todas as coisas a partir do nada, com a sua própria palavra, quando ele disse: haja. Diz muito por aí, palavra tem poder, sua palavra tem poder. Palavra que tem poder é palavra de Deus. A palavra de Deus é uma palavra poderosa, e ele dissolve os inimigos do povo de Deus aqui, apenas com o poder da sua palavra, com uma simples palavra da sua boca. Versículo 6, bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. No verso 8, o salmista nos diz que é Deus quem está destruindo os nossos inimigos. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. E no verso 9, o salmista nos diz que é Deus quem dá um basta à guerra e destrói as armas do inimigo. Ele põe termo à guerra, até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Naquele tempo, naquele contexto, exército que tinha muitos cavaleiros, muitos carros de guerra, eram exércitos mais poderosos, e Deus destrói tudo. Neste contexto, Deus destruiu Senaqueribe, destruiu o seu exército, e deu um basta naquela tentativa de destruir, de invadir Jerusalém, nos mostrando que Deus de fato exerce controle e domínio sobre tudo. Deus não é surpreendido por nada. O furor de Senaqueribe, o poder do seu exército, o poder de suas armas, não pegaram Deus de surpresa e não representaram nenhum tipo de ameaça para Deus. Aí você pode perguntar, mas de que maneira esses acontecimentos do passado podem estimular a nossa fé em Deus hoje, nos dias difíceis de hoje? No mesmo texto de Mateus que nós lemos, no capítulo 8, o texto relata que Jesus acalmou a tempestade. Mas o texto nos traz também uma informação curiosa. Mateus 8, 23, no versículo 23 diz assim: então, entrando ele no barco, ou seja, Jesus no barco, os seus discípulos o seguiram. É Jesus quem incentivou os discípulos a entrar no barco. E aquele barco, ele foi navegando rumo a uma tempestade. Jesus, ao entrar no barco, incentiva os discípulos que entrassem no barco, e Jesus, dormindo no barco, sabia que o barco estava sendo guiado a uma tempestade. Certamente, Cristo, como o Criador de todas as coisas, onisciente, ele sabia que a tempestade estava por vir. Isso mostra que quando Jesus está dormindo no barco, sabendo que iriam enfrentar uma tempestade, isso nos mostra que ele sabia o que estava por vir. Isso nos mostra que em nenhum momento as coisas saíram do controle de Cristo. Ele estava dormindo. É disso que nós precisamos ter consciência. Ah, pastor, Deus está dormindo então? Claro que não, não é isso que eu estou dizendo. Deus não está dormindo. O que nós precisamos ter consciência é que Deus não está sendo pego de surpresa por esta pandemia, porque Deus é o Senhor da história. Deus é o Senhor sobre todas as coisas. Tudo que nós temos testemunhado e vivido em nossos dias não está surpreendendo o Senhor em hipótese alguma. O que nós precisamos fazer então? Sermos sábios.
nos prevenir, tomar cuidado, mas também e principalmente em virtude desta situação que não há mais o que fazer a não ser os cuidados que nós já estamos tomando. O que nós precisamos fazer? Confiar na soberania de Deus, confiar nos propósitos do Senhor que não falham, confiar na vontade do Senhor que é boa, santa, perfeita e agradável, confiar no cuidado do Senhor, confiar na provisão do Senhor, ou seja, confie em Deus, porque Deus é aquele que está no controle de todas as coisas. E eu finalizo, irmãos, essa nossa reflexão nesta manhã, trazendo à memória o grande reformador Martinho Lutero. Martinho Lutero tinha um grande apreço por este salmo, o salmo de número 46. E foi justamente o salmo de número 46 que inspirou Martinho Lutero na composição de um hino que nós conhecemos e amamos muito, que chama Castelo Forte. Este hino, Castelo Forte, expressa a confiança que todo crente deve ter no Senhor ao enfrentar as situações adversas da vida. Estamos vivendo tempos de pandemia. Temos motivos para confiar em Deus nesta pandemia? Sim. O Salmo 46 nos mostra as razões pelas quais nós devemos continuar confiando em Deus no meio desta crise, desta pandemia. Deus é o refúgio do seu povo. Deus está com o seu povo. Deus está no controle de todas as coisas. Deus é conforto e salvação do seu povo, mesmo quando desastres estão abalando o mundo. Portanto, que Deus renove em cada um de nós a confiança inabalável nele, nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo. Vamos orar? Senhor, a tua palavra nos ensina a confiarmos no Senhor. Ajuda-nos, ó Deus. Renova em nossas mentes e em nossos corações a confiança inabalável no Senhor, Pai. Pois o Senhor é conforto, o Senhor é salvação do seu povo, mesmo quando desastres acontecem no meio do teu povo. Mesmo diante deste contexto difícil que nós estamos enfrentando, Pai, o Senhor é refúgio, fortaleza, socorro bem presente. O Senhor está com a sua igreja. O Senhor está com aqueles aos quais Cristo entregou a sua vida. E nós cremos e confessamos o Senhor Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador das nossas vidas. O Senhor não poupou o seu Filho por amor a nós. O Senhor é conosco, Pai. O Senhor é conosco. Porque Cristo é o Emanuel, o Deus conosco. O Espírito Santo do Senhor está em nós, na sua plenitude. O Senhor é conosco, Pai. Nós não estamos sozinhos. E o Senhor continua sendo Deus Todo-Poderoso, aquele que permanece no governo e no controle de todas as coisas. Pai, ensina-nos a descansarmos neste cuidado do Senhor. Guia-nos neste propósito. Traga descanso. Traga conforto, consolo, paz, ânimo e vigor a cada alma, a cada pessoa, a cada família que recebe a palavra do Senhor neste momento. Que o Senhor abençoe ricamente em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe ricamente a sua vida
no seu lar e que você tenha a sua confiança inabalável no Senhor nesses tempos difíceis. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.